Amém? Acharam? 1 Reis 19, 9, 13. Quem achou pode ler aí. Posso ler? Pode. Eli entrou numa caverna e onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas da espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, o ciclo tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Amém? Saia e ponha-se diante de mim, congregação de Joinville. Saia e ponha-se diante de mim. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. Olha só, amados. O Senhor passou. Vocês já imaginaram isso? Consegue imaginar isso? Um homem como Elias, escondido numa caverna, sai e o Senhor passa por ali. E por que o Senhor passou por ali? O profeta Elias, ele vivenciou várias sensações naquele monte. Um forte vendaval, um terremoto e depois fogo. Todas essas experiências são manifestações barulhentas, extravagantes, cheias de vigor e força. Nesse momento, Deus o visitou para fortalecer a sua fé. Olha só como Deus foi até Elias. Como que ele se mostrou para Elias? Para quê? Fortalecer a sua fé. No entanto, a revelação de Deus veio através de uma voz mansa e delicada, que despertou o seu coração e alma para ouvir a voz do Senhor. E por que Deus usa a sutileza da voz para falar com os seus filhos? Por que Deus, ele não brada, grita e faz se ouvir com absoluta clareza? Amor a nós. Os padrões da fala de Deus indicam o quão importante ele considera nossa escuta. Nós escutarmos realmente ao Senhor.
Se Deus gritasse, não seria nem necessário ouvir a sua voz, não é verdade? Mas um sussurro implica que nós que estamos ouvindo estejamos inteiramente compenetrados naquele que fala. Se alguém sussurra no teu ouvido, você não presta atenção? E é assim que Deus quer falar conosco. No sussurro. Mas nós temos que estar atentos. O som suave do Pai Celestial também ensina que precisamos de calmaria, quietude e silêncio necessário para reconhecê-lo em meio a tantas vozes. Nós não conhecemos, muitas vezes nós não conseguimos reconhecer a voz de Deus, porque nós mesmos colocamos o quê? Barulhos entre nós e a voz de Deus. Muitas vezes a gente tem mania de começar a orar, pedir para ouvir a voz de Deus, mas tu nunca para de falar. Vai ouvir o quê se tu mesmo não para de falar? Por isso que diz o quê? Ora, Medita na palavra do quê? De dia e de noite. E o que é meditar na palavra? Ler a palavra e pensar naquilo. Por isso que nós temos que ter um instante de meditação. Não só de falar, de pedir. Nós temos que tirar um tempo para meditar na palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Conhecer o próprio Deus. Para podermos o quê? Ouvir a voz. É porque Ele vai falar com a gente por meio da palavra dele. Se tu estuda a palavra, quando tu silencia, Ele te leva para o lugar certo. Sim. E é para a gente saber que é Deus, né? Porque se Ele falar algo que a gente desconhece, O que não está na palavra, né? não saber se é Deus. Pois é. Mas se Ele fala através da palavra e a gente está aprendendo, a gente está gravando a palavra, a gente vai saber que é Deus. Que é Ele. Que é Ele. Exatamente. E não é possível ouvir a voz de Deus em um ambiente cheio de barulho e distrações. Muitas vezes, uma mente e coração ruidosos apontam para a direção do quê? Do eu. Nós deixamos muitas vezes o nosso eu comandar e não a voz de Deus. Será que Deus fala tanto pra gente quando a gente tá no banho, né? É um momento que Deus fala tanto pra gente. Acho que você não tá ligada com as coisas lá fora. Tá relaxando. E Deus aproveita para falar. Muito bom, gente. Maravilhoso. Uma vida imperativa, superlotada, é o oposto de uma vida auditiva. Então, amados, vejam só. Compromissos, agenda lotadas, muitos afazeres, muitas vezes são sintomas do ego tentando provar o seu valor e querer deixar muitas vezes a nossa marca na história. O escutar a voz de Deus é uma espera silenciosa que permite uma construção de intimidade marcada pelo quê? Pelo projeto de Deus em nossas vidas. Por isso que nós temos que ter essa intimidade com Deus. Nós temos que buscar essa intimidade para podermos ouvir a voz de Deus e a vontade de Deus nas nossas vidas. Na verdade, a palavra de Deus, ela é bem específica e intencional. Ela alcança apenas aqueles que querem e desejam levar um certo tipo de vida. Amados, escuta a voz de Deus quem está em um relacionamento com Ele,
pessoas que participam e têm amor na expansão do seu reino. Nós temos que ter o quê? Comprometimento com o quê? Com a expansão do seu reino. A linguagem de Deus é a fé e o amor. Aqueles cristãos que agem sobre os princípios ensinados pela Bíblia, que se movem pela causa do reino, que possuem o desejo de cumprir a missão dada pelo Altíssimo, esses são os alvos da voz e do comando do nosso Deus. A Bíblia em si já contém os princípios verdadeiros que todos nós precisamos para discernir se o caminho é aprovado por Deus ou não. Quando não progredimos, é por falta de ouvir a voz do Pai. E geralmente são por 4 motivos que nós falhamos e não ouvimos a voz do Senhor. E quais são eles? Primeiro, não estamos lendo a Bíblia. Segundo, não temos fé naquilo que Deus já disse que precisa ser feito. Fé. Terceiro, queremos fazer nossa vontade e não a vontade de Deus. Quarto, estamos com medo, desanimados ou desmotivados. Esse é o pior de todos. Né? Medo, desanimados ou desmotivados. Aí não tem como escutar a voz de Deus. Né? Aí é difícil. Se nós estamos com medo de alguma coisa, de largar aquilo que nós temos para ouvir a voz de Deus, o que vai acontecer conosco? Nós vamos sucumbir. Se nós estamos desanimados e muitas vezes desmotivados, como que nós vamos orar? Como que nós vamos ler a palavra? E como que nós vamos evangelizar? Não tem como. Nós temos que nos examinar para que a gente não possa cair nessas 4 erros de não escutarmos a voz de Deus. Muitas vezes, amados, nós não ouvimos a voz de Deus porque nós queremos que Deus nos mostre e não nos diga. Vocês já perceberam isso? Muitas vezes a gente quer que Deus o quê? Mostre. E não fale para nós aquilo que nós devemos fazer. Nós temos que admitir que seria muito mais fácil se Deus simplesmente mostrasse o caminho das pedras para nós. Em uma era onde tudo é movido pela internet, tecnologia, a fala, ela acaba sendo uma segunda ou terceira opção. Nós hoje temos o quê? WhatsApp, Twitter, Snapchat, né? E outras coisas. Nós estamos nos acostumando a nos comunicar somente por internet. E a nossa fala hoje, às vezes nós não falamos nem com a nossa própria esposa, nem com o próprio esposo, com os nossos filhos. Nós preferimos até mandar um recado pelo celular, né? Está lá no quarto, ele está lá no banheiro, você manda, né, recado. Né? E nós não nos comunicamos. Tem gente aí que está tentando falar com Deus por celular. Não, já tem gente falando com Deus no celular. Já tem. Vocês sabiam disso? Já tem Deus, já tem pastor pregando. Você Ele está ontem. Você falou. E
dizendo Você que... não vira o óleo ungido para eliminar o coronavírus? Sério? Esse Essa coisa tua, né? Essa coisa tua, né? É. Não, eu olho no Facebook. deve ficar isso, né? O pastor espantando o demônio por celular. É. Não, mas esse falou que está falando com Jesus diretamente, que o anjo Gabriel é amigo dele. Entendeu? Olha só. E tempos atrás eu vi lá uma mensagem de voz também que uma pastora estava cobrando por meia hora de oração R$100, por uma hora R$200. Amados, olha só. Né? Aonde nós estamos chegando. Pior que tem gente que fala. Tem gente que faz, infelizmente, né? O ser humano é. É pra rir, né? Não, tem que ir, né? As pessoas são hilárias. Amados, Deus, Ele não quer filhos passivos, mas homens e mulheres comprometidos em agir e experimentar a manifestação dele no mundo. Então nós temos que ter compromisso com Deus. E qual é essa manifestação dele no mundo? Ide, pregar o Evangelho. Nós, muitas vezes, desejamos resultados imediatos e não um relacionamento a longo prazo com Deus. Deus não está preocupado apenas em orientar os seus filhos em como proceder. Ele quer desenvolver um verdadeiro relacionamento. Assim, quando exigimos resultados rápidos, respostas prontas, nós estamos usando muitas vezes Deus como um gênio da lâmpada, né? Pronto para realizar todos os nossos desejos. E muitas vezes nós usamos Deus assim, né? Como Aladim, né? Nós queremos que Ele realize tudo aquilo rapidamente, tudo aquilo que nós precisamos. E não é bem assim. É? As coisas são no tempo dele, né? E não no nosso. Exatamente. E é o que a gente vê hoje dentro das igrejas. O povo está buscando o que hoje dentro das igrejas? Enriquecimento rápido. Prosperidade rápida. Né? Antigamente eles iam para a maçonaria, né? Já que a maçonaria já está dentro da igreja, então está ali, né? Mais fácil o caminho. Geração miojo. É, exatamente. Nós temos que ouvir a voz de Deus. E se nós ouvirmos a voz de Deus, nós estamos o quê? Obedecendo a sua vontade. Nós temos que obedecer a sua vontade. E na maioria das vezes, nós concentramos para entender o que precisamos fazer, quando na realidade, Deus quer que entendamos quem Ele é nas nossas vidas. Amados. E assim é um problema de comunicação, pois a cada dia nós procuramos o que precisa ser feito. Por sua vez, Deus a cada dia revela quem Ele é. Não ouvimos a voz de Deus porque temos feito as perguntas erradas. E quais são as perguntas certas? Se nós conhecemos quem é Deus, nós vamos fazer a sua vontade. E muitas vezes, isso é o mais comum de todos, queremos que Deus concorde, pois já temos a resposta. Meu Deus. Tá? Infelizmente é comum ouvir orações em que a pessoa já tem a resposta. Basta Deus cumprir o que ela tem de antemão planejada. Felizmente, Deus tem planos maiores e melhores para cada um. A oração em busca de respostas, ela precisa ser uma pergunta sincera sobre qual é a vontade de Deus. Não podemos condicionar Deus a uma ação baseada naquilo que nós achamos que é o ideal para as nossas vidas. Né?
Muitas vezes nós estamos orando e nós fazemos aquilo que não é da vontade de Deus, porque dentro de nós, dos nossos pensamentos, nós pensamos, não, isso é a vontade, é isso que eu quero. Aí acontece o quê? Nada. Não acontece a bênção. Não é a bênção. Muitas vezes não é a bênção para nós. Porque nós não ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos a nossa voz. Nós ouvimos a voz do nosso coração. Isso E aí? quando não ouve o diabo, pensando que é Deus, né? Que é pior ainda. Aí nós entramos em tantos problemas. Por quê? Porque nós não esperamos aquilo que Deus quer das nossas vidas. Nós não esperamos. Né? Nós queremos as respostas rápidas. E Deus não age assim. Né? Amados, nós temos que ter uma vida centrada. E ela é essencial para ouvir o Pai com mais frequência. Mas essa escuta do Pai, ela precisa ser sincera. Nós precisamos estar com o nosso coração realmente ligado com Deus. Né? Deus não falará se realmente não existir ninguém disposto a ouvir e a obedecer. O começo para ouvir Deus é a nossa disposição em realizar a sua vontade em vez da nossa. Tá? É preciso mudar o nosso padrão de pensamento. Deus sempre escuta e sempre responde a nossa oração. Se não ouvimos, é porque nós estamos procurando em lugares que Ele não está. Nós não temos meditado o suficiente em Sua palavra. Não estamos disponíveis ao agir do Espírito Santo. E principalmente, nós não estamos com total intimidade com o Senhor. Mas, amados, a boa notícia é que é fácil ouvir a voz de Deus. Mas para isso, temos que ter um coração quebrantado e puro. Coração quebrantado e puro. Ore ao Senhor sem esperar uma solução aparente e rápida. Sim, não e espera. Não é essa a resposta do Senhor? Sim, não e espera. Se relacione com o Pai verdadeiramente e aceite a sua vontade. Assim, em um ambiente tão ruidoso como a nossa vida, essa vida que nós levamos nesses tempos, nós poderemos discernir a voz suave e profunda do Deus, nosso Deus de paz, como Elias escutou. Elias escutou o quê? Uma voz suave. Um sussurro. E nós temos que ouvir isso. Lá em Salmos 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não somos nós, mas é Ele que vai dirigir as nossas vidas. Então, amados, por que eu estou falando de ouvir a voz de Deus? Por tudo que está acontecendo à nossa volta. Tudo que está acontecendo. Nós temos que procurar ouvir a voz de Deus. Nós não podemos nos apavorar. Fé.
coração puro agora nesse momento. Procurar ouvir a voz de Deus. Certo, amados? Ouvir a voz de Deus. Prudência, amados. Prudência. A fé tem que andar com a prudência. Acalme seus corações. Todos nós temos alguma coisa aqui dentro, perturbando, dúvidas, receios. Aquietai-vos, porque sabem que eu sou Deus. Sou eu que vou resolver, e não vocês. É Ele que vai resolver. Agora aquieta teu coração e vamos esperar. Amém? Amém. Vamos ficar de pé então, meu irmão. Vamos terminar o nosso culto, né?